que os porteiros ainda erram muito que esse treinamento corrige? Me parece, Luiz, que é a questão da assimilação da cultura da prevenção. Então, a gente vê casos em que a segurança é fragilizada por comportamentos naturais, né? Então, não é que o funcionário seja uma pessoa ignorante ou totalmente desprovida de conhecimento, não. É o relaxamento, o estado de relaxamento. Porque ninguém sai para trabalhar numa portaria imaginando que vai ter naquele dia um assalto, um roubo, um furto, uma briga. Sempre acontece no prédio do vizinho, né? Exatamente. Então, a pessoa não sai de casa imaginando que vai enfrentar uma situação de crise, né? Nos nossos treinamentos a gente fala sobre isso, né? Situações inesperadas, que na verdade não são tão inesperadas assim, mas que a gente precisa estar preparado para isso. Então, normalmente é o estado de relaxamento. Então, criar essa cultura da prevenção, da atenção aos cuidados é necessário, porque os empregados tendem a entrar num estado de, como é que se diz, presunção, né, de veracidade. Por exemplo, ao chegar uma pessoa bem vestida e conversar e falar educadamente, ele não vai presumir, talvez, né, por esse estado de relaxamento, que aquilo ali possa ser uma pessoa querendo invadir o condomínio. Então, provocar essa cultura, né, eu acho que é um movimento fundamental para desnaturalizar, digamos assim, o olhar, né, das pessoas, que às vezes está muito viciado em determinadas características. Eu só tenho que barrar ou inspecionar aquele tipo de aquele morador, perfil, né? Aquele perfil, né? Então a gente fala isso. Será que bandido tem perfil? Né? Não, e até a gente vê muito hoje, muito alerta, né? De cuidado com aquelas pessoas que estão vestidas como se fosse um prestador de serviço, um serviço público, ou de um serviço de manutenção de alguma coisa que os condomínios estão acostumados a contratar, ou até que os moradores estão acostumados a contratar, né? Sim. Eu acho que a maioria dos golpes hoje vai nessa linha, a gente vê muitos vídeos nessa linha, né? Isso, boa parte disso acontece porque os empregados, às vezes, não têm, né, por a questão de estrutura do condomínio, uma formatação de processo, né? Então, por exemplo, se ele entende que ele só vai, talvez, abordar ou parar ou suspeitar de algo com determinado perfil, ele vai agir conforme for provocado. Então, pelo seu instinto ali, pela sua... Agora, quando aquilo é parte do processo, você entra, por exemplo, no edifício no centro do Rio de Janeiro, seja lá quem for, você tem que apresentar o seu RG, tem que parar para foto e tal. Mas eu já vim aqui 20 vezes. Então, em 20 vezes será o momento que você vai ter que apresentar a identidade. No mínimo agora alguns já ficam até cadastrados, digital, sim, né? Alguma coisa assim. Mas a digital, ela já pressupõe um cadastramento prévio. Exatamente. Então, esse movimento de incorporar as técnicas de segurança, as recomendações aos processos, seja ele eletrônico ou manual, é que tende a ser aquilo que dá um melhor conforto. O que não for isso, vai depender do fator humano. Então, o fator humano envolve a percepção da pessoa, a inteligência, a capacidade emocional, a capacidade de reação, por exemplo. Então, tem funcionários que, por exemplo, né, não têm um equilíbrio emocional, uma capacidade inclusive de aprendizado mesmo com relação a algumas técnicas, que podem até resultar em morte, por exemplo, ao responder a uma agressão, né? Então, tudo isso é ensinado nos nossos treinamentos e é algo que precisa ser renovado constantemente até que essa cultura fique um pouco mais naturalizada.